Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Vamos fechar aquela aula passada. Brasil Colônia, sociedade no século XVII e XVIII. Poxa, nós pegamos um tema assim, miscigenação cultural, a herança indígena, africana, portuguesa, essa formação das tri-raça, que nós colocamos assim, a formação das triétnicas, né? Que formam a origem da formação do povo brasileiro, da cultura brasileira. Esse foi o nosso tema. Embarque nessa, vamos junto. Bom estudo para todos nós. Sincretismo religioso. Nós vamos entender esse termo. Miscigenação étnica. Miscigenação sob o olhar da ciência. Olha, um tema polêmico. Vamos entender o que é sincretismo. Primeira coisa, então. Vamos lá. Sincretismo. Entende-se nessa fusão, união de duas religiões ligadas e que não tem a base focada no mesmo ponto. Eu vou dar um exemplo para vocês do sincretismo. O catolicismo trabalha com o termo, com o conceito de ressurreição, né, de Jesus Cristo. O espiritismo trabalha, né, a ideia da encarnação da alma. Então, dois pontos assim que não tem como, são incompatíveis. Achei a palavra correta. Mas no Brasil surge uma ideia de sincretismo religioso. Você vê, enfim, uma pessoa católica que tem uma afinidade espiritual e até explica algumas questões relacionadas ao espiritismo com a ideia de encarnação, sendo que o catolicismo prega a ressurreição e é altamente contra, vai contra o principal dogma da igreja, inclusive, né, falar em reencarnação. A Igreja Católica não admite, não é que admite, não tem na sua doutrina a ideia da encarnação da alma. Nós não retornamos outras vezes para essa terra, né, num processo, ou seja, evolucionista, na ideia, né, kardecista, ou seja, numa ideia de melhor desenvolvimento nas matrizes africanas, mas o espiritismo é uma característica muito marcante na história da religiosidade brasileira, quando você pega, como diz o outro, né, uma pessoa católica, enfim, né, que tenha afinidade ou que acredite. É uma fusão. Nós damos esse termo de sincretismo. Estou dando um exemplo desse sincretismo, no aspecto assim, mais até doutrinário, né, mais abstrato. Podemos, e vocês vão ver na nossa aula de hoje, podemos apontar em outras características esse sincretismo, que é essa mistura de religião. É isso. Quando vocês vão ver nas matrizes africanas que nós pegamos algumas imagens de santos sendo utilizados nas matrizes africanas, nas religiões africanas, né? Como o Umbanda e o Candomblé. Entendermos por que foi utilizado a imagem de santos, é esse o nosso objetivo da nossa aula. Vamos lá. Termo sincretismo. A religião, outro importante aspecto cultural de um povo, também sofreu um importante processo de miscigenação no país, chamado sincretismo religioso. Sincretismo significa a fusão de elementos culturais de diferentes matrizes, nesse caso, somente no campo religioso. Nesse caso, no campo religioso. O catolicismo veio desde, enfim, até com os navios de Pedro Álvares Cabral já veio, como diz o outro, um padre junto. Mas principalmente depois com a ordem jesuíta, né, o chamado Exército de Jesus, para catequizar os indígenas, foi muito forte a presença jesuíta, né, da Igreja Católica no Brasil. Os jesuítas foram responsáveis por repassar os tais ensinamentos aos indígenas, mas não somente, a todos que estavam aqui no Brasil. É uma característica muito comum você colocar os senhores ali, como diz, era o único local para você aprender a ler e escrever no Brasil colonial, no início principalmente, eram com os padres que vinham para cá. Eles vinham para catequizar os índios, acabavam alfabetizando, e era a oportunidade que tinha também dos filhos, crianças, de senhores, de todos, a aprender a ler e escrever. No caso dos africanos escravizados, o processo de catequização tinha início no continente africano, ou nos navios negreiros, onde eram
convertidos na força e recebiam um novo nome católico. E quebrar, arrancar o nome da pessoa africana, né, tirar o nome e rebatizar ela com laços católicos, era para quebrar qualquer relação com seus elementos identitários. Então ali começava o processo de destruição da identidade daquela pessoa. E a ideia era essa mesmo, para reforçar a escravidão. Roubar a identidade da pessoa ligada à africana, ligada à africanidade, tirar a sua história, o teu nome e rebatizar. Você já imaginou a cena? Você está, como diz o outro, indo num navio, agora o teu nome vai ser Joaquim, vai ser João da Silva, você pegava o nome, o sobrenome, como diz o outro, do seu senhor, poderia acontecer isso. Então, é realmente uma ideia de um rebatismo. Você tem ali 18, 20 anos, você ser rebatizado, receber um novo nome. Você perdia o teu nome de africanidade. As religiosidades indígenas africanas ligadas a elementos desprezados pelos colonizadores, que só entendiam a realidade católica, foi fortemente censurada, né? Se o nome do africano, como diz o outro, dentro do navio negreiro já é proibido, você imagina a religião deles, trazidas na africanidade. Então, claro, começa toda uma ideia de demonização, proibição, uma censura. Os africanos não podem, né, cultuar a sua fé, né, aqui nas terras brasileiras. As ideias, o motivo, como o senhor Roberto comentou, a ideia de destruir os seus elementos ligados à africanidade, até para fortalecer a escravidão, falando, aqui você tem que ser católico, né? Você quebra todo esse teu vínculo, teus laços com a tua terra natal. Mas também porque tem aquela visão católica mesmo da demonização. Como é que história é essa? Ficar com esses orixás? Quem esses nomes? Não, só existe um Deus. Então começa um conflito religioso também, ok? E para resolver isso, o que os africanos usam? No caso dos africanos escravizados, a proibição das práticas religiosas oriundas da África foi burlada, enganada, né? Burlada, daquele jeitinho, como diz o outro, por meio de estratégia de assimilação. Os orixás africanos passaram a ser identificados como santos católicos. Era uma espécie de uma estratégia mesmo. Não pode, como diz o outro, né, cultuar os nossos orixás. Não pode, ali, como diz o outro, né, os elementos da matriz africana. Como é que a gente faz, então? Mas o nosso Senhor não quer que a gente fique rezando ali pro tal do o São Jorge ali. E ele é interessante porque ele tem uma espada, e ele lembra muito, apesar que São Jorge não é um santo, né? Mas ele lembra muito aquela imagem, né, de Pai Ogum, né, da espada, da força. Por que a gente não relaciona ele? Aí coloca a imagem, passa o Nosso Senhor, ele acha que a gente está rezando ali para elementos católicos e para de encher o nosso saco. Tá, mas e Oxalá? Pega a imagem de Jesus Cristo, é meio parecida, ele está acima de todos. Então, dá pra gente pegar a representação africana com o Oxalá e a gente representa com Jesus Cristo. Ah, boa, gostei. E assim começa. Tá, mas e Mãe Iemanjá? É uma das representações da Nossa Senhora. Pega, eles têm uma, que é a mãe na Igreja Católica, eles têm que é a mãe de Jesus. Então, pega então as representações de Nossa Senhora e coloca vinculado a Iemanjá, a Mãe Oxum, né? Várias representações também das orixás. Pronto, resolvido. E assim passa, como diz o outro senhor, passa o carrasco ali, passa o fiscal ali do engenho. Ó, que bacana. Os escravos estão tudo rezando bonitinho ali, ó, pros santos católicos. Mais ou menos, até lembrei agora, mais ou menos parecido com a capoeira. Como é que os caras começam... a gente precisa treinar, a gente tem que estar preparado para fuga, a gente tem que estar preparado para dar uma costa naquele capataz que eu tô de saco cheio daquele cara, com aquela porcaria, aquele chicote na minha bunda, como diz o outro. Como é que eu faço para dar um murro? Mas eu tenho que ficar preparado. O que a gente faz? Mas eles não podem ver a gente treinando aqui uma luta. Então vamos ver o que a gente tá dançando. Começa com a poeira, exatamente. A ideia de, vamos disfarçar que a gente tá dançando aqui, ó. Quando os caras estão treinando porrada, o cara passava, que legal aquela dança deles, eles estão treinando, tudo bem. Quando os caras viravam, a girada comia solto, como diz o outro, e preparadíssimo para dar um coice, como diz o outro ali, ou fugir, ou enfim, se preparar, né, espiritualmente para fuga. Para força física também, ok? E assim, né, cultuando os santos, os escravizados mantinham sua fé ligada aos seus orixás ancestrais. Assim sobreviveu. Eu vi também, enfim, na cultura asteca, algo parecido,
Mesma coisa, né? Vem os espanhóis, ó, é proibido Quetzalcóatl, né? Tlaloc, esses deuses astecas, tá proibido, não pode. Tá, mas como é que a gente faz? Ah, vamos associar com imagens de santos católicos também. E é engraçado, na cidade do México, na catedral, que foi destruído o maior templo da cidade, Tenochtitlan, da capital do Império Azteca, né, da principal cidade, né? A gente chama de império porque eles dominaram outras cidades também na região. E tem uma imagem de uma Nossa Senhora com uma serpente emplumada. E na cabeça dos espanhóis, quando viram aquilo, né? Nossa, que legal! Nossa Senhora pisando a serpente, porque a serpente é relacionado mais à imagem demoníaca, né? Mas na verdade era o deus Quetzalcóatl. E era uma forma enfim, né? Dos astecas de burlar também, né? E continuar rezando para os seus deuses também. É muito interessante essa imagem, ela existe até hoje, podem pesquisar aí. Vamos lá? Não só isso, os africanos escravizados conseguiam, por meio do sincretismo, dessa mistura, que nós estamos falando, expressar de forma relativamente mais livre suas próprias crenças. E a partir disso, vivenciá-la, aproximá-la de um grupo de mais pessoas, promovendo trocas. Sobre a religiosidade, as organizações das irmandades, surgiram irmandades, que tinham um papel muito importante no Brasil, e eram irmandades de negros e brancos, inclusive, né? Católicos, né? Mas tinham um caráter étnico. Os negros tinham suas próprias irmandades, que é de católicos, viu, pessoal? Mas era também um local de troca cultural. Uma das mais famosas foi a Irmandade Nossa Senhora do Rosário, uma irmandade católica de negros africanizados, escravizados no Brasil. Inicialmente, as uniões se deram entre colonizadores indígenas, gerando os mamelucos. Os filhos de indígenas com os portugueses são chamados mamelucos. Geralmente rejeitado pelo pai, formavam um grupo de pessoas livres, mas excluídas. E é interessante porque eles não são livres, eles são livres. Não são escravos, mas estão excluídos também porque eles, enfim, o que eles são? Os mamelucos, sabe? Então, assim, começa a surgir uma nova sociedade brasileira. A presença de mulheres africanas resultou no nascimento de crianças, frutos de relacionamento das mães escravizadas, com portugueses, gerando os chamados mestiços, ou mulatos, que é a mãe africana com o português. No século XIX, durante o Brasil Imperial, o positivismo era a ciência predominante. A ciência usou várias teorias discriminatórias para justificar por que tinha que ter escravização. A gente chama, inclusive, essas teorias de pseudocientificismo. A principal teoria que se coloca é a da pirâmide do darwinismo social. Essa pirâmide social, dizendo que a Europa passou por um processo evolutivo, então estaria no topo dessa pirâmide de desenvolvimento científico. E na base estariam outras civilizações, como a Ásia, a África, que não passou pelo mesmo processo evolutivo. Isso aí é uma balela gigante na história. Puxa, eu já tive a oportunidade de desconstruir essa imagem várias vezes, mas pesquisem um pouco mais sobre esse positivismo, a teoria do darwinismo social, e nela os europeus explicavam, nessa teoria do darwinismo, uma ideia que eles eram mais evoluídos, mais inteligentes em relação aos africanos, aos povos nativos, né, americanos ou mesmo asiáticos. E era uma das justificativas da escravização, inclusive. Né, pelo menos da legitimidade da escravização. Principalmente o darwinismo foi usado no imperialismo, no neocolonialismo, mas também era uma forma para justificar, né, a ideia da raça superior à raça inferior. Isso é uma tremenda balela, tanto que nós usamos o termo de pseudo, que é falso cientificismo. Fechou, galera? Sincretismo, miscigenação, gostei dessa aula. Miscigenação sobre o horário da ciência. Muito obrigado a todos vocês, agradecer de coração aí, foco nos estudos, galera, força, fé no coração. Até a próxima, valeu!